Esse aqui é o nosso fluxograma de projeto e é com ele que eu vou mostrar para vocês aonde que vocês vão usar cada um dos documentos. Porque não adianta vocês assistirem um módulo de gestão e entender exatamente como que vocês vão fazer a gestão do escritório de vocês, ter acesso aos documentos, mas não entender aonde vocês vão usar e nem como. Então, onde vocês vão usar, você vai aprender aqui agora nessa aula e como usar cada um, aí você vai ver a aula de cada documento que tem a seguir. Um ponto muito importante, não vou explicar sobre o fluxograma de projeto aqui nessa aula. Por quê? No módulo de gestão, a gente tem a aula de processo de projeto e é lá onde eu explico sobre como criar um processo e explico exatamente esse mesmo fluxograma. Então agora eu vou dar um zoom e a gente vai passar etapa por etapa mostrando aqui os modelos. A gente está fazendo essa aula justamente para vocês não perderem nada, porque eu já passei por isso na aula de processo de projeto. Mas como eu sei que tem algumas pessoas que às vezes pulam a aula, a gente vai trazer aqui de novo. Então, quando a gente está fazendo aqui o pré-briefing mais a precificação, o que a gente vai usar? A gente vai usar o modelo de pré-briefing, que são as perguntas que a gente precisa fazer, que você pode fazer tanto pelo WhatsApp quanto pelo formulário, vão ser as mesmas perguntas, e você vai utilizar a planilha de precificação para você conseguir precificar o seu projeto. Agora, você já entendeu o que a pessoa precisa com pré-briefing, você já usou a planilha de precificação para fazer a precificação do seu projeto, você precisa do modelo de proposta de orçamento. Então, você vai pegar o modelo de proposta e você vai colocar ali certinho o que aquele cliente está precisando. E na hora de fazer a reunião, você vai usar o script que a gente passou para você ali no módulo de gestão. Agora, quando a gente fez a reunião com o cliente, só que ele não fechou, tá ali naquele não sei se eu vou, você precisa, né, entrar em contato com ele para fazer o follow-up, aqui que entra o script de mensagens, que é um dos bônus que vocês ganharam quando vocês fizeram a compra aqui do Essencialidó. Então você usou aqui o script de mensagens e aí o cliente falou, é isso, vamos fechar. Você precisa de um contrato, então você vai usar o modelo de contrato, só que essa pessoa precisa assinar, né? Então você vai usar o Asas para fazer o pagamento daquela pessoa e o Authentic para fazer a assinatura. Então, essa pessoa te pagou e assinou o contrato, você pode começar a fazer o projeto. Só que antes de marcar a reunião de briefing, você vai enviar o guia do cliente. Vocês vão entender exatamente o que vai ter dentro do guia, mas o guia ele é importante para você fazer uma expectativa com o cliente, um alinhamento de expectativa com o cliente, para ele entender como que vai funcionar todas as etapas. Enviou o guia, explicou como que vai funcionar, aí você vai marcar a reunião de briefing. E na reunião de briefing, você vai usar um modelo de briefing com as perguntas para você fazer para aquele cliente, para você entender exatamente o que você vai fazer naquele projeto e a ata de reunião. Vocês vão perceber que a ata de reunião a gente tem várias etapas, então sempre que tem uma reunião, precisa ter uma ata. Por quê? Porque aqui a gente vai deixando registrado o que o cliente pediu e aquilo que você fez. E se você deixou de fazer alguma coisa que não estava na ata de reunião, é porque o cliente não pediu. Então, é muito importante aqui a nossa ata. Aí aqui, no levantamento de medidas, vocês vão usar o checklist de levantamento, mais o guia de levantamento para o cliente, se você precisar. Então, se você for fazer o levantamento, você usa o checklist. E se você for mandar, falar, não, o cliente que vai fazer essa medição, então você manda o guia de levantamento para ele. Agora que a gente tem duas etapas, tem o layout e também tem depois o projeto preliminar. Eu deixei o layout aqui porque tem pessoas que têm esse processo e tem pessoas que não têm, mas como eu sei que tem pessoas que gostam de fazer uma apresentação de layout antes, a gente deixou. Então aqui no layout, para você explicar sobre aquele layout, você vai usar o modelo de apresentação. Na hora de apresentar esse layout, você vai usar a ata de reunião, porque lembra, toda reunião precisa ter uma ata de reunião. E aí, passando dessa etapa para a próxima, você tem um termo de alteração de etapas. Esse termo é muito importante, porque é o seguinte, você passou do layout para o projeto preliminar.
E aí você avisou isso para o cliente, mandou esse termo, ele assinou o termo, então quer dizer que você não vai mudar mais o layout, porque você já mudou de etapa, tá? Então esse é o momento de mudar o layout. Aí você vai começar a fazer o processo criativo, o 3D, os renders e montar a sua apresentação. E aí na reunião do projeto preliminar, novamente, ata de reunião. Então toda reunião precisa ter uma ata de reunião para não ficar aquele disse e não disse, sabe? Aí o cliente fala, ai não, porque você falou que ia fazer isso. Só que na ata, ou, eu pedi essa alteração e na verdade não pediu. E aí o que tá na ata você faz, o que não tá na ata não é a sua obrigação, porque o cliente não pediu para você fazer. Aprovado o projeto preliminar, você vai de novo usar o termo de alteração de etapas, que você está mudando. Então pensa, o layout você só viu o layout para você conseguir fazer o projeto. Aqui você apresentou o projeto inteiro e ele aprovou, a gente vai para o projeto executivo. Então, no projeto executivo não vai ter alteração de projeto preliminar. E aí o cliente está ciente disso porque a gente está mudando de etapa. E como a gente está mudando de etapa, a gente precisa de um termo de alteração de etapas, ele vai assinar e vocês vão passar para a próxima etapa. Agora a gente tem aqui o projeto executivo. Então, depois do projeto executivo, a gente vai para finalização dos arquivos. E aí a gente tem mais um termo de alteração de etapa aqui, porque a gente está finalizando a etapa do projeto executivo. Aí a gente tem dois caminhos aqui. Então, um caminho onde você tem o acompanhamento de obra e o caminho onde você não tem. Não tem acompanhamento de obra, era isso que você tinha combinado com ele? Termo de encerramento de projeto. Então, você já entregou tudo, você finalizou os arquivos, você entregou tudo que ele contratou do seu serviço, então você precisa ter de um termo de encerramento de projeto, que assim, no momento que esse cliente assinar esse termo, você não tem mais nenhuma obrigação com ele. Então, acabou, cada um pro seu lado, beijo, tchau. Só que, se você tem o acompanhamento ou até mesmo um gerenciamento, você vai usar o relatório de visita em obra, que ele vai ser muito importante, a tag na maçaneta e a placa de obra. Então, são 3 documentos aqui que você pode usar aqui nesse processo de acompanhamento de obra. E finalizando a obra, finalizando as suas visitas, você tem um termo de encerramento de obra, então aqui você não tem mais nenhuma pendência com o cliente. Olhando assim, fica muito mais fácil da gente entender aonde que a gente vai usar cada uma desses documentos, né? Então, aqui vocês vão conseguir ver qual documento vocês vão usar em cada etapa do projeto. Então, esse pack de documentos que vocês compraram aqui no Essencial Docs é para ajudar vocês no dia a dia. Só que se vocês não sabem aonde que usa cada documento, aí fica difícil. Então, por isso que a gente resolveu compilar todo esse fluxo de projeto para conseguir não só mostrar o processo da entrega do projeto em si, mas também que documento vocês usam em cada uma dessas etapas.